Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Verônica e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência me conectando com o arquétipo do pavão por 3 semanas. O meu principal objetivo ao me conectar com a energia deste arquétipo foi ficar ou ser mais vista por recrutadores. Eu estava em um momento onde eu buscava por uma recolocação profissional e eu queria ser vista, eu queria chamar a atenção, e isso é uma energia que esse arquétipo aporta muito, de você ser visto, de você chamar a atenção, de você ter presença, e era isso que eu buscava ao me conectar com esse arquétipo. E eu também coloquei como se fosse um objetivo secundário ali, uma intenção secundária, que seria a questão da autoconfiança. Eu queria me sentir confiante, saber me colocar nas entrevistas, saber me posicionar, saber mostrar aquilo que eu tenho de único e que eu acredito que seria contribuição para aquela empresa. Então são características que eu senti que tinha muito a ver com o que eu precisava naquele momento e com o que esse arquétipo oferecia. E eu vou contar para vocês qual foi o resultado em relação a essa intenção principal que eu coloquei, que foi a recolocação profissional, mas também outros aspectos da minha vida que eu vi transformações, assim, que eu vi que algo mudou em mim, e eu vou trazer aqui para vocês. Em relação à recolocação profissional, eu senti que de fato foi algo que eu nunca tinha experimentado antes. Eu consegui avançar, assim, ser chamada em processos seletivos, mais de um processo seletivo, de forma concomitante, assim, ao mesmo tempo, e ser aprovada. Eu nunca tinha sido aprovada em 2 processos seletivos ao mesmo tempo, e aconteceu dessa vez. E isso são coisas que para mim ressaltaram, porque eu nunca tinha experimentado isso antes. Eu sou uma pessoa que sou muito dedicada profissionalmente, eu faço curso, eu tenho experiência, né, profissional também, e isso tudo conta, mas o que eu tô trazendo aqui é o que nunca tinha acontecido antes, ou seja, o que de novo aconteceu e que me chamou a atenção, que foi exatamente isso, ou seja, eu ter sido chamada, ou seja, eu ter participado de vários processos seletivos ao mesmo tempo, com muitas chances de... Eu senti assim, que o meu perfil de fato ele estava sendo considerado, sabe? E como de fato foi, assim, de eu ter sido aprovada em mais de um processo, né? Mais de uma empresa ter me chamado ali no intervalo de tempo super curtinho, eu participando de processos paralelos, assim, né? Ao mesmo tempo. Então esse foi um aspecto que eu considerei que teve muito a influência do arquétipo. Eu acredito que sim, sobretudo por experiências anteriores, que eu nunca tinha vivido isso antes. E aí eu quero trazer para vocês o que eu senti em termos de autoconfiança. E aí essa autoconfiança, ela extrapolou um pouco a questão das entrevistas. Porque de fato, durante as entrevistas, eu me senti muito bem. E é uma coisa muito nova para mim, porque o que era o meu padrão anterior? Eu sempre fui muito dedicada, igual eu falei anteriormente, e às vezes eu ia para as entrevistas com assim mais bagagem, com mais experiência que muitas pessoas, mas eu não sabia me posicionar nas entrevistas. E além de não saber me posicionar, às vezes eu até me posicionava bem, mas eu saía com aquela emoção ou com aquele sentimento de que eu não tinha sido boa o bastante, eu não tinha conseguido expressar tudo que eu poderia ter expressado, eu não tinha me posicionado bem, falado tudo que eu queria fazer, sabe? Ou que eu queria falar, na verdade. E eu sempre saía com esse sentimento um pouco assim, de que não foi bom o suficiente, de que não foi legal, de que eu podia ter ido melhor. E o mais interessante, assim, que dessa vez, ou seja, nesses processos, eu senti um sentimento de autoconfiança muito genuíno, assim. Eu conseguia sair da entrevista e falar assim, nossa, eu fui bem. Assim, eu fazia, hoje em dia, as empresas têm várias etapas, né? Tem empresa que pede vídeo, tem empresa que pede simulação, e eu conseguia fazer todas as atividades e no final eu saía com um sentimento bom de que, nossa, eu dei o meu melhor, eu sinto que eu fui bem nessa etapa, sabe? Eu sinto que eu consegui cumprir com aquilo ali de forma satisfatória. E isso foi algo novo, assim, o sentimento, eu não sei se é tão fácil eu conseguir explicar isso, mas é o sentimento que eu senti em relação a mim mesma, sabe?
Porque antes era muito comum eu ter esse sentimento de reprovação, de que eu acho que não ficou bom o suficiente, eu podia ter dado o meu melhor, eu podia de fato até ter me posicionado bem, ou feito da melhor forma o que eu precisava fazer ali em cada etapa, mas o sentimento que eu ficava em relação a mim mesma e a situação era sempre esse sentimento de que, eu acho que não foi tão bom, eu acho que eu poderia ter ficado melhor, eu acho que tem muita gente melhor que eu e que eu não sei qual que é a minha chance, eu sempre duvidava da minha real possibilidade de conquistar aquilo, sabe? E isso vem muito com esse sentimento de autoconfiança. E eu senti que isso foi uma coisa que me tocou muito profundamente, sabe? E o mais especial é que eu sentia isso de uma forma muito genuína, assim, muito verdadeira, sabe? Não é um sentimento de se sentir superior, sabe? Não tem nada disso, é um sentimento, assim, verdadeiro, de você conseguir olhar e falar assim, olha, eu faço isso bem. Ou se você tá se comparando com outras pessoas, assim, você meio que, tipo, olha, eu sei que eu sou boa nisso, sabe? Assim, eu sei que eu consigo entregar esse serviço para essa empresa, eu sei que eu vou conseguir atender às necessidades, né, que essa empresa tem nesse cargo. E é como se fosse uma postura interior, sabe? Assim, genuína de firmeza com autoconfiança, sabe? Sem ficar duvidando, será que e se eu for aprovada, será que eu vou dar conta de desempenhar essa função? Então, foram pensamentos, assim, que não passaram pela minha cabeça e que eu sei que em situações anteriores eu seria, assim, mordida por esse mosquitinho picada, né? Por esse mosquitinho da insegurança, assim. E isso foi muito gostoso, assim, foi um sentimento, assim, incomparável em relação a experiências anteriores que eu já tive. E aí eu vou trazer para vocês outros aspectos que também tem a ver com essa questão da autoconfiança. Igual eu falei, assim, eu tenho sentido de uma forma muito genuína, sabe? Muito verdadeira, assim. Isso e aí, duas situações que aconteceram que eu consigo ilustrar para vocês. Eu já tenho vários fiozinhos de cabelos brancos e antes eu ficava extremamente incomodada com os fios de cabelos brancos. Então eu pintava e às vezes eu olhava no espelho e me sentia feia, sabe? Assim, eu não aceitava, sabe? Assim, e pra mim era muito incômodo, muito difícil aquilo. E assim, incrivelmente, eu falo incrivelmente porque parece que é incrível mesmo, porque é uma mudança de percepção interna. Eu, sinceramente, assim, eu continuo com os fios brancos, já faz muitos meses, assim, já vai fazer quase 3 meses que eu não pinto o cabelo. E eu não sinto a menor vontade de pintar, assim, eu parei de olhar no espelho e achar feio ter os cabelos brancos, sabe? E eu acho que tá tudo bem se eu em algum dia sentir vontade de pintar, eu já até refleti sobre isso, assim, não é uma pressão que eu tenho que ficar com os fios brancos, mas foi a mudança do sentimento interno, sabe? Porque às vezes, e eu acho que isso vem muito com essa questão da autenticidade que o Pavão traz, né? Da autoestima, de você saber o seu valor, assim. Porque às vezes eu no caso, né? Às vezes não é eu que achava o cabelo branco feio ou que eu não me achava bonita com o cabelo branco. É que eu pensava, nossa, o que as pessoas vão pensar se elas veem que eu tenho fio de cabelo branco? Elas vão pensar que eu tô mais velha? Elas vão pensar que é feio? As pessoas acham feio e aí por isso eu estou preocupada e tenho que pintar de preto porque eu não quero que as outras pessoas se incomodem pelo fato de eu estar com os cabelos brancos, porque elas não gostam, assim. Então, acho que essa mudança de percepção, e às vezes a gente não se permite esse questionamento. A sociedade, né, vai colocando os padrões de beleza, né, e parece que, olha, ter fio de cabelos brancos não enquadra com o padrão de beleza que a gente normalmente vê. Então, eu tenho que cobrir. Mas eu nunca parei para pensar se eu acho bonito, ou se eu gosto em mim, se eu tô me sentindo bem com isso. Então, essas reflexões, às vezes, elas passam desapercebidas e a gente só vai tocando a vida, né? E eu gostei muito, assim, dessa percepção e de não estar me sentindo incomodada, assim, não olhar e ficar, nossa, eu tô feia por causa disso, assim, mudou completamente e eu acho que tem muito a ver, assim, com esse aspecto de autoconfiança, de você se sentir autêntico e você honrar essa autenticidade, né?
Então, não quer dizer que eu não pinte algum dia, mas acho que só de ter essa mudança de percepção já foi muito gostoso, assim, eu já me senti muito bem na minha pele, assim. Então, isso foi uma característica. Um outro exemplo foi um dia do vestido, que eu tinha colocado o vestido e o meu esposo olhou e falou assim, nossa, mas esse vestido seu parece um pijama. E na hora que ele falou assim, eu não pensei duas vezes, eu falei assim, não, mas esse vestido é lindo, eu amo ele, sabe? Ele fica ótimo em mim, assim. E eu não pensei duas vezes pra responder ele. E eu respondi de um lugar de muita autenticidade, porque de fato eu gostava do vestido. E o mais interessante é que em nenhum momento eu hesitei assim, nossa, será que esse vestido tá feio? Ah, eu acho que eu vou pôr outro vestido, ou eu acho que eu vou trocar de roupa. Tipo, ele falou, e ele falou meio sério, assim, que realmente ele continua considerando ele um vestido pijama, assim. Mas assim, eu olhei e respondi ele com autenticidade, com firmeza, não hesitei em nenhum momento, não voltei atrás para trocar o vestido, saí, voltei. E aí depois que aconteceu tudo isso, eu refleti, eu falei assim, gente, olha que interessante, se fosse algum tempo atrás, eu no mínimo ia considerar a possibilidade de voltar e trocar o vestido. E essa possibilidade nem passou pela minha cabeça. E além de eu não pensar isso, eu ainda fui super genuína, assim, e sincera na minha resposta com ele. Assim, olha, esse vestido é lindo, eu amo ele fica bem em mim, ponto. Né? E isso foi muito legal, assim, porque são coisas, são detalhes que a gente só sente depois que a gente consegue refletir naquela situação. Que é bem parecido com as situações das entrevistas, assim, depois que eu passei pelo processo, que eu consegui refletir e falar assim, olha que interessante, esse não era o meu padrão de sentimento e de postura anterior, e agora eu consegui me sentir assim, eu consegui, e essa postura, assim, que a gente traz do ponto de vista interno, assim, do nosso sentimento, do nosso pensamento, isso impregna nas coisas que a gente está fazendo, né? Isso impacta, por exemplo, na visão ali das pessoas que estão selecionando a gente no processo seletivo, isso impacta no nosso relacionamento, impacta em todo mundo que está interagindo com a gente de alguma forma. E são essas as considerações, né, ou as mudanças que eu senti e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que seja contribuição. Se alguém já usou esse arquétipo e quiser compartilhar comigo, eu vou ficar feliz também de interagir com vocês. Um grande beijo!